A proteção dos dados armazenados é essencial para qualquer empresa. Uma feature de criptografia muito interessante que o SQL Server oferece é a TDE. Você conhece essa feature? É sobre isso que vamos falar hoje. Olá! Meu nome é Jonas Natário, eu sou DBA na CDB Data Solutions e hoje nós vamos falar um pouco sobre criptografia, mais especificamente sobre uma feature encontrada no SQL Server, que é a TDE. Mas para começar, o que é criptografia? Criptografia é uma técnica que realiza a transformação dos dados, sejam eles texto, imagens, vídeos, entre outros, de forma que eles fiquem ilegíveis. O processo de criptografia utiliza de algoritmos para codificar e descodificar os dados. A criptografia é utilizada para proteger a confidencialidade dos dados e ela não permite que alguém que não tenha uma chave ou um certificado descriptografe e tenha acesso a esses dados protegidos. Dentro do SQL Server, há algumas ferramentas que podem ser utilizadas para criptografia de dados e uma delas é a TDE. Sigla em inglês para Transparent Data Encryption, ou em português, criptografia de dados transparente. A TDE está disponível no SQL Server a partir da versão 2008 nas edições Enterprise e a partir do SQL Server 2019 também nas edições Standard. A TDE é um tipo de criptografia que acontece a nível de arquivo, na página de dados, antes de elas serem gravadas em disco. Ou seja, quando a TDE é aplicada a um banco de dados, ela criptografa e protege os arquivos de dados e o arquivo de transações. Esse é um benefício bem interessante porque impede que alguém mal intencionado roube os arquivos e os atache em outro servidor. Outra característica interessante da TDE é que ela pode funcionar como uma espécie de criptografia de backup, já que mesmo que alguém tenha acesso aos arquivos de backup, eles não poderão ser restaurados em outro servidor sem seu certificado e sua chave de criptografia. É importante lembrar que o SQL Server possui uma feature específica para criptografia de backup, que é justamente chamada de criptografia de backup. E ela realiza a criptografia dos dados enquanto cria um arquivo de backup. Assim como a TDE, para que um backup seja restaurado em um outro servidor, será necessário o certificado de criptografia. A TDE também é o tipo de criptografia que é transparente às aplicações, ou seja, nenhuma alteração é necessária nas aplicações quando há habilitação da TDE, e os dados vão estar disponíveis normalmente, uma vez que essa criptografia é só a nível de arquivo. É importante ressaltar que as páginas de dados elas são descriptografadas quando lidas em memória. Então, qualquer usuário que tenha permissão de leitura terá acesso aos dados. Por isso é muito importante ter atenção e muito cuidado quando dar as permissões para usuários, respeitando aquela regra da permissão mínima. Mas como eu faço para habilitar a TDE no meu banco de dados? Nós precisamos seguir 5 passos básicos. O primeiro deles é a criação de uma Master Key. Segundo, a criação do certificado. E aí eu vou criar uma chave de criptografia e definir qual algoritmo vai ser usado para a criptografia. E aqui eu coloco um quarto passo, muito importante, a realização do backup do certificado. Por que a realização do backup do certificado é muito importante nesse momento? Para que eu não perca esse certificado e depois no futuro tenha que restaurar meu banco de dados e não tenha como. Porque lembre-se, sem o certificado, eu não tenho como restaurar um banco de dados. E por último, então, aí sim, eu habilito a criptografia. Se esse conteúdo foi importante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo.